Boa noite a todos. Eu sou o Henrique, psicólogo e psicanalista aqui do Centro Integrado de Psicologia. Gostaria de dar boas-vindas a todos a esse espaço virtual do Tá Na Hora, né? Um espaço onde a gente busca estabelecer uma roda de conversa com quem nos encontrar, sempre sobre alguma temática ligada à saúde mental e ao comportamento. Né? O Centro Integrado de Psicologia é a clínica escola do curso de psicologia aqui da Fuvale, né, que esse ano está completando 20 anos. Né? E conversando com as minhas colegas, né, e preparando o próximo Tá Na Hora, a gente achou interessante retomar mais uma vez, né, e conversar um pouquinho mais de perto sobre um sentimento muito presente na nossa vida, que é a ansiedade. Né? Então, nessa hora aqui, das 6 às 19 horas, a gente vai tentar conversar e aprofundar um pouco sobre esse sentimento tão presente na nossa vida. E antes de a gente adentrar na temática, queria convidar minhas colegas de conversa para se apresentarem. Quem quer começar? Posso começar? Eu sou a Júlia, estagiária aqui no CIP, graduanda de Psicologia do 9º semestre, estagiária clínica, já fui estagiária do Henrique, hoje estou com outra colega. E vamos aí, então, conversar um pouquinho sobre o que a gente vem discutindo, né? Boa noite, pessoal. Oi, colegas. Meu nome é Maria. Eu também sou graduanda em Psicologia, sou estagiária em Psicologia Clínica aqui pelo CIP. E muito importante esse assunto, nessa semana também, não por acaso, talvez, né? Então, seguimos juntos nesse momento. Boa noite, gente. Então, eu sou a Carol, eu sou graduanda do curso de Psicologia também e hoje estagiária no Hospital de Sapiranga. Bacana, bem-vindos. E assim, o pessoal que está chegando, que vai nos acompanhar, né, nessa conversa sobre esse sentimento de ansiedade, né, nós vamos ir trabalhando com algumas imagens, com algumas ideias e conversando a partir delas. E quem está nos acompanhando, quiser contribuir com alguma ideia, com algum depoimento, pode usar a parte dos comentários, que eu vou acompanhando e acrescentando as ideias de vocês, né, na nossa discussão. Como eu disse antes, né, no Tá Na Hora, a ideia do Tá Na Hora é uma roda de conversa, né, de um jeito talvez mais livre e menos acadêmico, né, meninas? E eu acho que, para a gente começar, né, nosso ponto de partida, a Maria vai trazer algumas coisas, né, Maria, sobre, assim, ansiedade e pandemia, e esse momento intenso, assim, que a gente está um pouco saindo, mas, ao mesmo tempo, ainda vivendo, né, seus reflexos. Henrique, eu acho que é impossível a gente falar de ansiedade sem pensar nesses últimos 2 anos que a gente viveu, né? Então, a gente traz aqui um dado da OMS, né, onde no primeiro ano da pandemia do Covid-19, que se instaurou em 2020, a prevalência global de ansiedade e de depressão aumentou em 25%, né? Então, é um número, assim, bem elevado, né, considerando, assim, de forma mundial. E segundo a própria OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, é um dado agora de 2022, inclusive de março desse ano, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Né? Então, nós temos casos de crise de ansiedade, casos de ansiedade instaurados e diagnosticados, né, aqui no país, assim. Que é interessante, né, gente, assim, o que será que nós brasileiros temos de alguma característica específica, seja individual ou coletiva, que resulta, né, em sermos, assim, um país onde esse sentimento é o mais marcado em termos de sofrimento. O que se apresenta, né, no nosso coletivo também. Exatamente. E também no individual, né? Uhum. E levando um pouco, então, para coletivo e individual, a gente traz aqui também um dos primeiros estudos, né, que se propõe a analisar os níveis de ansiedade e depressão durante a pandemia, onde foi pego, então, uma amostra em 21 estados brasileiros, com cerca de 1.068 participantes, né,
onde, então, 42% desses participantes, eles apresentaram sintomas moderados a severos de ansiedade e 53% apresentaram sintomas moderados a severos de depressão, né? O que estava associado a esses sintomas, né? O não sair de casa, né, com maior frequência, especialmente quando o isolamento social superava 2 meses, né? A gente pode pensar também, a psicanalista Vera Iacomelli, ela traz uma frase que diz assim, que o sujeito, ele se instaura, né, no laço social, e nesse mesmo laço social ele também pode adoecer, e também pode se curar. Então, assim, esse isolamento, né, trouxe muito essa questão desse percentual tão elevado. Alguns outros resultados encontrados também nessa pesquisa, né, 4 a cada 10 participantes, né, apresentavam sintomas de ansiedade. Foram encontrados também uma taxa de prevalência de sintomas depressivos, né, bem alta, 64% em jovens menores de 20 anos, né? A gente pode pensar aquele público também que está entrando na adolescência, né? Aquele público que está entrando na vida adulta, mercado de trabalho, algumas outras questões assim que se instauram nesse período, né? E a pandemia, né? A experiência de uma pandemia como a Covid-19, ela pode gerar uma frequência maior de sintomas ansiosos, né? Com prejuízo, então, à saúde mental, à saúde psíquica. E a partir disso, né? A gente traz aqui alguns exemplos dessas razões, a partir desse mesmo estudo, né? Onde, então, as informações que estavam percorrendo o mundo numa velocidade sem precedentes, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa era da pressa, sobre essa velocidade também. A morbimortalidade dessa nova doença que não tem um tratamento, né? Tem algumas prevenções. E aqui a gente traz também esse conceito, morbimortalidade, é um conceito relativamente recente, né? Que ele junta basicamente 2 conceitos, que é a morbilidade, né? É mais ou menos, então, a presença de um determinado tipo de doença em uma população, com a questão da mortalidade, né? Que é uma estatística sobre as mortes em uma população dentro de um espaço e de um tempo. Então, a Covid-19, ela pode ser, né, considerada, pode ser usado esse termo, né, dentro da questão da pandemia. Outra razão que explica também essa experiência da pandemia como maior sintomas ansiosos também está associada ao distanciamento físico, às incertezas econômicas, né? A educação, de certa forma, interrompida de forma presencial, onde a gente teve que fazer uma remodelação, né, da nossa dinâmica da casa, do trabalho, né, as relações, né, de trabalho e familiares também. Então, a gente precisou estar dentro de um ambiente onde a gente teve que se ouvir, né, estar com a gente mesmo, estar com os outros. E aí a gente também, acho que com tudo isso, né, com o uso da internet, a gente também vê muito se falar de ansiedade pelo um senso comum, né? Hoje, se a gente for analisar, muita gente fala sobre ansiedade. E aí, no senso comum, a ansiedade ela é descrita como uma preocupação, né, com aspectos que envolvem o futuro. E aí a gente vê, acho que na clínica, no hospital, né, a gente vê muita gente se denominando hoje como ansioso, né? E aí a gente foi discutindo entre a gente, mas será que são pessoas ansiosas ou estão ansiosas? Às vezes também, será que esses sintomas não se confundem, né? Uma angústia que é inerente ao ser humano e já se denomina como ansiedade? Rede social, gente, a gente vê muitas pessoas dando dicas sobre ansiedade, se colocando enquanto pessoas ansiosas, e aí a gente está ali, às vezes, se identificando com aquilo e se rotulando também. Será que a gente é algo a partir do que a gente sente? Será que eu, por às vezes, de repente, estar um pouco ansiosa, posso me denominar como ansiedade? Né? E acho que outras questões que foram surgindo até enquanto a gente conversava, será que é patológico sentir-se ansioso dentro das dificuldades da vida? Será que é uma patologia? Então, acho que o Henrique vai falar um pouquinho também mais sobre isso. E
existe, né, meninas, uma banalização da ideia de ansiedade que muitas vezes, ao invés de ajudar, atrapalha, né? E eu acho assim, gente, né, e a gente pode ir conversando sobre isso, o ponto de partida, né, para a gente discutir ansiedade infelizmente, trazer uma má notícia, né, que a ansiedade é um sentimento que faz parte da vida e que ele é constitutivo da vida, né? E talvez para a gente começar a pensar nessa ansiedade, a gente tem que pensar aí nesse bebê que chora, né? Porque cientificamente a gente observa, né, que o ser humano nasce permeado por um sentimento de ansiedade, né, por um sentimento de medo e talvez, né, não sendo exagerado, embora pareça, né, a gente nasce com uma sensação de morte, digamos assim, né? Se a gente puder olhar para esse bebê, né, chorando num momento de desespero, vivendo uma intensidade muito grande, né, porque a gente sai da barriga e a gente começa a ser, né, introduzido a diversos estímulos que vêm de fora, mas que vêm de dentro, que nos causam um extremo desprazer e que a gente não consegue compreender, porque a gente não tem essa capacidade. Né? Uma sensação de desamparo, né? Exatamente, uma questão do desamparo no mundo, embora geralmente tenha alguém cuidando da gente, né? Mas a gente não tem essa percepção. Então, a gente vai dizer em psicologia que a gente nasce um pouco com esse medo de que a gente vai morrer por conta de um monte de coisa desprazerosa que a gente está experienciando, né? Então, quando um bebê chora, ele está sentindo que alguma coisa de grave acontece com ele e que esse choro também é um sinal e um pedido de ajuda, né? Isso é importante a gente pensar, porque muitas vezes depois, quando a gente é adulto, a gente não entende o porquê que a gente está ansioso, né? A gente acha que não devia estar ansioso, mas a gente tem que entender que a ansiedade está na vida, faz parte de nós e faz parte da nossa vida desde que nos puxam da barriga e a gente tem que encarar aí no mundo e crescer, né? Por mais bom e trágico, digamos assim, que isso possa ser, né? E como eu disse, o bebê ele vai precisar de ajuda, né, meninas? Que eu acho que é o caminho da próxima imagem. Esse bebê está chorando, né? O que esse bebê chorando encontra? Né? Ele vai ter uma mãe, ele vai ter um pai, um cuidador, ele vai ter todo um ambiente em volta. Né? E marcas psíquicas que vão se instaurando, né? Isso, porque esse bebê, então, ele vai encontrar algumas possibilidades, digamos assim. Né? Ele está lá vivendo algo desconhecido para ele está chorando, mas, infelizmente, ele encontra, por exemplo, pais, ou encontra um meio ambiente que, por algum motivo, né, se desespera junto com ele. Né? Ao invés de conseguir, de alguma maneira, manter um tipo de calma, né, não consegue entender esse desespero do bebê e se desespera junto com ele, de tal maneira que a gente, em vez de ter um bebê chorando, acaba tendo 2 ou mais bebês chorando. Né? Então, um bebê, né, e uma criança que não vai encontrando um meio, né, que ajude ele a elaborar e a compreender a ansiedade do momento, né, vai experienciando uma piora nessa sensação, né? E que depois, mais adiante, a gente vai encontrar em adultos muito ansiosos uma incapacidade de entender o que estão sentindo, né? De discriminar o que estão sentindo e pior do que isso, né? Um sentimento de que um sentimento ruim, quando vem, não pode ser resolvido. O mesmo sentimento de desamparo, né? Que ficou lá. Desamparo que não pode ser sanado, né? Então, eu não vou conseguir resolver o meu problema e o desespero é ligado também a essa experiência de vou morrer, tudo vai se perder, nada vai dar certo.
né? E eu trago esse exemplo para pensar justamente nessas ansiedades muito sérias, né, de transtornos, de transtorno de pânico, né, onde o sujeito sente, principalmente no corpo, que a vida vai se extinguir. Né? E que daí tem uma longa caminhada, se possível, de ir elaborando isso, né, que não foi possível. Porque essa criança, então, seguindo as lâminas, né, a gente tem que poder encontrar um contexto e um ambiente que se preocupe, mas que não se desespere. Né, que busque investigar aquilo que o bebê e a criança pequena estão sentindo como uma maneira de ajudá-la a resolver. Né? E dessa experiência fica algo muito importante, o oposto da anterior, né, gente? Conseguir elaborar o sentimento, compreender ele e, de novo, muito importante, ter a percepção que eu posso resolver um problema quando eu tenho, que eu posso, devagarzinho, compreender e resolver aquilo que eu sinto. Ou seja, numa posição eu não tenho esperança, numa outra eu consigo desenvolver a esperança de que algo pode mudar. Né? O que resulta na próxima lâmina. Né? Um encontro, então, mais satisfatório com o ambiente, quando esses pais conseguem ajudar e metabolizar, né, a experiência desprazerosa que o bebê está tendo com ele mesmo. Né? E que ele não entende, mas que parece que vai destruí-lo. E, de certa forma, também nomeando, né, essa angústia que inicialmente não tem nome, né, essa angústia que vai consumindo, né, essa sensação de impotência, de estar paralisado, né? Claro, né, Maria? Porque naquela nossa primeira lâmina, por que o bebê chora? Ele pode estar com uma dorzinha de barriga porque ele está com fome e é hora de comer. Mas o ambiente tem que poder perceber que então é fome, né? E que como o bebê está com fome, está na hora de comer. Né? A mãe vai nomeando nessas dores. Uma experiência que aquele desprazer sumiu e passou. Dar palavras, né? Essa experiência fica. E penso até para se tem pais e mães nos assistindo assim, de pensar que também, claro, é difícil, mas acho que juntos ir descobrindo, né? Então, um amparando o outro, né? Naquela família, no jeito daquele bebê. Como um processo, né? Exatamente. Então, essas primeiras ansiedades, mesmo encontrando um meio que ajuda a elaborar, sempre vão ser gatilhos que vão se reatualizar em ansiedade para o futuro. Né? Então, não tem como a gente fazer isso. Né? O que a gente pode é desenvolver uma mente que, apesar do momento difícil, consiga se manter com ela própria para tentar resolver. Né? Então, eu vou ler um pouquinho aqui sobre o que é a ansiedade, né? É aquilo que não te deixa dormir, pelo menos não direito, que começa como um surto de vontade de fazer muito algo, mas que depois se torna um tormento. Sua garganta fecha e você tem dificuldade em respirar. É um labirinto sem saída. Suas noites são tomadas pela insônia e você não sabe mais o que fazer. Sua respiração fica muito ofegante, você não consegue parar quieto, tem que andar para todos os lados, mexer com as pernas, com a mão, olhar o relógio a todo momento. Ansiedade é aquilo que te mata por dentro sem deixar rastros por fora. É um texto um pouco forte, mas acho que hoje em dia muita gente tem essa sensação, né? Principalmente, né, Carol, essa ansiedade da lâmina do bebê que não encontra um meio ambiente, né, que ajude a entender e elaborar. Né, uma experiência muito mais catastrófica que se mata por dentro. E quão importante é pensarmos isso para que, né, aquele bebê que realmente ainda não sabia elaborar sozinho, hoje em vida adulta, se dar conta, vai ver que tem ferramentas para isso, né? Claro. Então, pensando assim, nisso tudo que a gente está falando, né, da normalidade ao sintoma,
Bom, do nada meu coração começa a acelerar mais, a mão começa a tremer, o corpo a suar, né? Tem um sintoma em jogo. Tem algo que é ruim e acho que é muito do que a Carol comentou antes, assim. Estou com ansiedade ou sou ansiedade, né? Também, assim, é um sintoma ou é um transtorno? É um transtorno de ansiedade, assim, é importante a gente nomear isso, né? E nesse sentido de que a ansiedade, ela existe para todos ter momentos ansiosos. É até normal, é até esperado. É importante até, né? Oi? É importante até. Muito, até a gente... Fundamental em alguns momentos, né? Para te conseguir passar numa autoescola, tu tem que ter uma certa ansiedade. Quem somos nós no trânsito sem um pouco de ansiedade para ter atenção no trânsito? Para ver o que pode acontecer ou não, né? Então, assim como ela é constitutiva, a ansiedade, ela também está presente no nosso dia a dia, ela é necessária em certos momentos. Mas, claro que... vocês sabem, né, Gurias, o nosso bom velhinho Freud coloca, né, que os nossos momentos de crescimento são justamente permeados por ansiedade, quando a gente começa a enfrentar os primeiros desencontros com a vida. Aquela ideia, quando nós estamos, o bebê está chorando e a mãe também não consegue vir na hora, né? E o bebê começa a fazer algum movimento para tentar se resolver sozinho naquele momento. É claro, um bebê já mais instrumentalizado. Né? Mas isso, a ansiedade permite crescimento. Quando a gente consegue suportá-la. Quando ela não paralisa, né? E consegue encontrar saída. É o grande momento do bebê que tem a angústia da mãe longe, tem essas ferramentas para sair disso, né? Então, um pouquinho dos sintomas cognitivos, assim, trazendo algo mais fixo, né? Assim, da ansiedade em si, uma dificuldade de concentração, uma irritabilidade constante, pensamento frequente de que coisas terríveis podem acontecer, dificuldade de pegar no sono ou dormir, ter aquele sono, assim, muito superficial, muitas vezes também, né? Não consegue realmente descansar à noite. Uma incapacidade de lidar com as dificuldades, então, quando chega alguma dificuldade, o teu corpo já está gritando por alguma coisa e não vai conseguir lidar com mais isso, né? É muita atenção que tu está pedindo desse corpo. Então, os pensamentos de perigo, o se sentir tenso ou eufórico e o nervosismo intenso. Então, pensa assim, esses sintomas são muito ruins de sentir. E ter eles constante a ponto de ser algo patológico, bom, necessita um olhar, necessita uma atenção especial, né? E para isso a gente trouxe, assim, o que o DSM, o nosso manual diagnóstico da saúde mental, ele traz. A ansiedade, ela engloba muitos transtornos dentro dela. E é muito importante que a gente saiba qual exatamente é o transtorno, então, de ansiedade que o paciente, que a pessoa está passando, para que a gente saiba exatamente o tratamento para conduzir, a forma de poder ajudar essa pessoa. Por exemplo, um TEPT, ele é muito diferente de um TOC na clínica, né? Na maneira que a gente vai conduzir esse paciente, assim. Ou a forma da ansiedade se manifestar pela fobia social vai ser diferente de um transtorno do pânico. E acho que também todos esses contextos, todos esses conceitos, eles são muitas vezes generalizados na sociedade. Então, muita gente fala assim, estou com TEPT, né? Passei por uma situação traumática e tô com isso. Bom, mas calma, vamos olhar, né, para isso, vamos escutar o que é esse sintoma, essa ansiedade. Tem critérios diagnósticos, nem tudo é um transtorno, nem tudo é patológico. Fora, muito pode ser sofrimento. Então, quase tudo, assim, que gera sintomas é um sofrimento muito grande. E demanda, assim, um olhar, uma escuta, uma atenção, né? Mesmo não sendo um transtorno, justamente para que não vire, né? Por exemplo, né, Ju, talvez... Oi? Pode lá, Carol. Não, eu estava pensando, por exemplo, ali na lâmina anterior, muita gente que está assistindo daqui a pouco pode ter se identificado com algum desses sintomas,
né? Mas não quer dizer que a pessoa tem alguma patologia, né? Necessita de um olhar, existem vários critérios de tempo, que acho que só realmente um profissional que estudou para isso, né? Então, acho que tem muito hoje em dia da gente se identificando como ser humano com vários sintomas que são normais. Mas acho que frisar bastante essa importância, a gente vê rede social, muitas pessoas diagnosticando, tu busca no Google, tu vai te identificar com várias coisas, né? Mas o quão é importante um olhar profissional para um diagnóstico, né? E o autodiagnóstico, ele também... Vai lá, Maria. Eu só ia complementar o que a Carol está falando, né? Porque o autodiagnóstico, ele também pode mascarar um sofrimento que está sendo difícil de ser dito, né? Que fica no não dito e que se transforma numa certa angústia que acaba coincidindo com alguns pontos do Google, né? E acho, né, meninas, que principalmente esse sentimento da ansiedade, principalmente essas ansiedades mais graves, uma dificuldade intrínseca a elas, né, é essa incapacidade de discriminar o que está se sentindo ou vivendo, né? Uma dificuldade de ligar pontos, né? Então, por isso que é um sentimento e uma patologia emocional muito difícil de a gente se autodiagnosticar, como a Maria falou, baseado só no Google, né? Porque a gente vai olhar no Google, a gente vai olhar os sentimentos, a gente tem tudo um pouco no dia a dia, né? Agora, a gente acaba se confundindo com isso e também tomando caminhos equivocados, né? Justamente por essa característica. Ansiedade e angústia são coisas difíceis, né, de a gente vincular ao que ela está, né, se relacionando, seja algo externo ou principalmente algo interno da gente, né? Acho que um exemplo, assim, que nem como esses sintomas, a incapacidade de lidar com dificuldades. Talvez para ser um transtorno de ansiedade, o DSM vai nos exigir que esteja em mais contextos. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que esteja vivendo uma forte angústia não consiga lidar com as dificuldades do seu trabalho, porque talvez aquele ambiente esteja sendo adoecedor, talvez aquele ambiente esteja gerando um sofrimento, mas não necessariamente seja um transtorno. Mas sim, está gerando sofrimento, então é importante a gente distinguir isso, né? E entender que a angústia, ela existe, que esse vazio, ele dói, ele incomoda, mas que talvez não seja patológico, embora seja sofrimento. E muitas vezes, assim, a gente percebe muito na clínica também, né, as formas de lidar com a ansiedade. Então, a ansiedade como essa angústia, como esse vazio, como esse algo aqui dentro que eu não entendo, esse algo do meu corpo que está se manifestando, eu acabo preenchendo de alguma forma. Seja na medicação, então eu tomo 2, 3 remédios para ficar mais calmo. Eu como para abastecer essa angústia que está aqui dentro. Eu bebo álcool para até sair um pouco dessa realidade de não sentir ou não pensar. Então tem uma angústia ali em questão, mas será que está sendo lidada da melhor forma, da forma mais saudável, vamos pensar assim? Sempre salientando, né, que um pouquinho de cada aí faz parte do nosso dia a dia, né? Mas que a gente tem que poder observar quando começa a passar um pouco do limite, né? Que daí esse critério muitas vezes é confuso, principalmente quando a gente está com dificuldade de entrar em contato com a gente e perceber, né, que passou só de tomar uma bebidinha no fim de semana, ou no fim do dia que foi mais complicado, né? Ou a mesma vale para a comida, para o remédio, né? Percebi que eu comecei a engordar, por exemplo. Né? E eu fiquei pensando também essas formas de lidar com um certo preenchimento desse vazio que é importante de ser visto, que é importante de ser falado, né? E esse vazio também pode remeter a gente de uma forma mais primitiva, né? Um bebê mais desamparado, que buscava outros meios também de tentar preencher essa falta da mãe,
né? Quando a gente fala em mãe e pai, a gente está falando em função, né, galera? Acho que é importante a gente ressaltar aqui que a gente não está falando só da figura masculina ou da figura feminina, né? A gente está falando de uma função ali que exerce esse papel. Então, acho que a gente pode remeter um pouquinho também a esse espaço, né, que está em branco, né, que tem uma lacuna ali dentro do sujeito, que está sendo preenchido para, de certa forma, não ser visto, né, não ser falado. Mascarando, assim, muitas vezes também. Então, e criando um segundo problema, né, meninas? Oi? Né? Estamos anestesiando e ao anestesiar criamos um segundo problema. Sim. Então, que tempo é esse que anestesia, né? No texto antes, quando a Carol leu, ela falou assim, o olhar para o relógio, né? E ele passando mais rápido. Será que o nosso relógio já não está passando mais rápido? Quantas vezes a gente está aqui nessa rotina de uma coisa atrás da outra, e que a gente não para, não pensa, não sossega, a gente está anestesiado e preso. Preso numa métrica, numa régua, numa medida, num relógio, num número, num cumprir metas para ter algum sucesso. Sucesso do que exatamente, né? O que é esse objetivo que está se buscando e que está se perdendo? Que vida é essa que está deixando de acontecer nesse meio tempo, né? Qual é o relógio que está passando? Então, acho que quando a gente fala de um tempo que anestesia, tem muito aí dentro. Muito ou nada. Ou um vazio, talvez, né? Um vazio de algo que não ocorre, não acontece, de algo que não se instaura, não se inscreve. O vazio de uma vida ocupada demais, né, Ju? E isso acaba, assim, empobrecendo muito a vida, né? Fazendo com que não seja vivido muita coisa, que tu fica ali só cumprindo metas, é como se fosse um checklist. Às 8 é isso, às 9 é isso, às 10... Tá, mas e nesse período, né? O que aconteceu? Então, é uma corrida incessante. Fiquei pensando também, né, que às vezes a gente encontra maneiras de anestesiar, por exemplo, trabalhando demais, como eu acho que vocês também estão dizendo, né? Uma anestesia que também socialmente acaba sendo muito bem vista, né? E por isso também se mantém, quando na verdade a pessoa está fugindo de algo e lá pelas tantas também se destruindo, né? O excesso de produtividade, né? Ela pelas tantas 40, 50 anos vai infarta por questões de ansiedade, porque trabalha, né, 18 horas por dia, incluindo o fim de semana. A gente pensa, é um trabalhador, mas é uma pessoa em crise de ansiedade tentando tirar ela do corpo, digamos assim. E é engraçado quando a gente tem um dia, às vezes, assim, muito ocupado, porque todos têm também, são fases. Às vezes, se tu para no final do dia para pensar no que tu fez, tu não lembra, porque aquilo não te marca como uma experiência. Tu tá vivendo num automático. Lá no hospital, às vezes, quando tu vai fazer um atendimento de uma pessoa assim, falta muita coisa diferente do trabalho que ela não sabe explicar. A vida dela foi aquilo. A vida e o viver, né? Onde fica. Eu acho que é aquilo, assim, até no que a gente estava discutindo, que a gente ouviu também, enfim, conversou, de quando chega na clínica e aí tu pergunta, né, como é que foi a semana? Veio o checklist. Fiz isso e aquilo. Tá, e dentro disso, e tu nesse contexto, né, e como tu te sentiu, e pra ti, assim, não é sobre fazer e produzir algo, é sobre sentir, é sobre o que antecede a isso, né? Então, a gente está num excesso, numa era de excessos de estímulos, e que o corpo não dá conta, aquilo que não se inscreve no corpo, ele vai manifestar de alguma maneira, então vai vir essa pulsão, né, essa energia toda, que é a mão tremendo, é o corpo suando, é o coração palpitando. Sim, porque algo ali dentro não se inscreveu, então ele está gritando, tem algo estranho ali dentro. A ansiedade também como um corpo que grita, né, como um corpo que pede ajuda. Pede um socorro. Ou seja, né, Júlia, a gente se sente aquele bebê em muitos momentos. Né, aquele momento de desamparo por algum motivo. Né? Quantas vezes nós temos ideias, projetos,
e que por mais que a gente batalhe, a gente não encontra e não consegue conquistar, ou ele dá diferente, né? Toda hora a gente encontra aquilo que não esperava, ou deixa de encontrar o que esperava. Né? Isso constitui momentos, esse desamparo. Né? Como se fosse uma vida vivida num excesso de descargas, né? Cumprindo metas para descarregar algo, mas não dá o tempo da experiência, né? O tempo de produzir um desejo, né? E talvez o 2.0 do Arts é o que mais representa isso, né? Porque será que o externo consegue reproduzir em 2 vezes mais rápido e a nossa fala não fala 2 vezes mais rápido? A gente não consegue falar nessa velocidade, porque o nosso corpo tem um tempo. Mas a sociedade está exigindo outro tempo. E que tempo é esse? Então, isso acaba sendo muito perigoso, assim. E nisso, acho que vem essa lâmina que representa muito bem tudo que a gente está falando, assim. Tem o tempo de ver, o tempo de compreender e o tempo de concluir. E talvez o tempo de compreender está sendo substituído por uma métrica. Talvez esse tempo de compreender ele não esteja ocorrendo e não esteja marcando no corpo. O que marca no corpo é outra coisa. É uma métrica. É uma métrica que grita, mas não esse tempo de compreender, né? E isso a gente conversou antes também, assim, aquela questão de andar rápido para chegar logo em um lugar. E toda a paisagem que tem nesse trajeto. O que se viu, né? Ou então eu estava pensando também, assim, o simples nascer de um sol. O sol nascendo e, enfim, abrindo o céu, ele vai criando cores. A gente não está mais vivendo uma era onde a gente enxerga a criação dessas cores. A gente vai direto para o tempo de concluir, direto com o sol já posto. Bom, mas o que tem nesse processo, né? O que ocorre ali? Tem toda uma criação, uma construção. E é nesse período, é nisso que ocorre a vida. É na criação, é nesse outro tempo, né? E outra questão é, assim, é o tempo que a gente precisa para não fazer algo, né? Para parar. O tempo do para. Não para algo. Para parar. E fico pensando, né, que esse tempo de compreender, né, gente, implica um reconhecimento do sujeito de que naquele momento tem algo que ainda está faltando, né, e de que ele precisa talvez de um tempo, como a gente tem conversado, para conseguir construir essa outra peça, né, que dê conta de alguma necessidade naquele momento. Embora a ausência da peça seja ansiogênico também. Né? Por isso, aquela experiência e aquela compreensão de que, apesar do que eu sinto, algo pode ser feito para ser resolvido. Eu fiquei pensando também a nossa constituição psíquica nesse meio tempo, nesse entre, né? Entre o tempo de ver e o tempo de concluir. Entre o tempo que o bebê está chorando e o tempo que a mãe consegue reconhecer esse choro e, de certa forma, acalmar e amparar, né? O que acontece nesse tempo, assim? Então, é a partir desse momento que a elaboração vai ocorrendo, né? E mais do que isso, né, Maria, que a resposta necessária também surja a partir do sujeito, ao invés do sujeito ir lá, pegar a fórmula do outro e tentar colocar dentro dele, que muitas vezes não vai funcionar. Uma certa reprodução do discurso, né? Exatamente, nós temos muitas teorias, mas o sujeito tem que desenvolver a sua própria. Acho que voltando àquele assunto hoje de compreender. 5 dicas, né? 5 dicas para isso, 5 dicas para aquilo. Exatamente. Só piora. O que funciona para mim, às vezes até numa doença física, né? Que talvez fique mais caro. Às vezes um remédio que é bom para mim vai fazer um efeito contrário, diferente. Maria vai ter um efeito colateral que não vai ser legal. Então, o quanto somos únicos, né? Exatamente. Fiquei pensando daí eu vou lá, tento as 5 dicas e não funciona. Daí o que eu fico? Eu fico mais perdido ainda. Mais desespero vem, né?
fiquei pensando nessas 5 dicas, assim, que não é por aí, né? E nesse tempo de compreender, uma situação que me ocorreu, assim, na clínica de uma paciente que entrou em crise de ansiedade. E ok, é muito ruim, então estamos aqui, vamos olhar, vamos tentar compreender, vamos tentar escutar. E de início ela disse, eu não sei o que falar, eu não tô bem. Ok, é assim mesmo, infelizmente. Dói, a gente não entende, tu não tá bem. E fomos dando esse tempo de compreender, assim. Lá pelas tantas, ela conseguiu pôr em palavras. Conseguiu dizer, não, mas eu acho que é assim, eu acho que é aquilo. E começou a pôr até que no final do atendimento, ok. Tava tudo bem, isso não retornou mais. Então, a gente precisou aguentar a angústia. Dói, é ruim, é uma angústia, mas a gente precisa sustentar isso para conseguir pôr em palavras e daí elaborar o seu tempo de concluir, né? Admitir que não se está bem já abre um espaço para se cuidar. Como eu não estou bem, eu vou me cuidar nesse momento. E eu fiquei pensando também... Vai lá, Maria. Fiquei pensando também a angústia como um certo contorno, né? Porque não é também simplesmente dizer que isso não existiu, né? Que a dor não vai voltar, não vai acontecer de novo. Sim, pode ser que aconteça, e na maioria dos casos vai acontecer de novo. Então é sempre um certo contorno, é nesse contorno que vai acontecendo algo, né? Que vai sendo nomeado, renomeado, né? Acho que seguindo na lógica que a Ju trouxe agora, desse tempo, né, desse intervalo, a noção de tempo ela é uma construção coletiva, né? Nem tudo tem sentido imediato, o sentido leva tempo. Então, acho que a criação desse sentido acontece nesse meio, né? Que é o que a gente comentou antes, assim, é entre o bebê estar chorando, a mãe reconhecer que aquele choro é a dor é uma cólica, né? É uma fome, nomear isso para que daí tenha um sentido, né? Para que então o choro cesse, por exemplo, né? Na aceleração dos dias, parece que a gente não consegue aceitar os processos psíquicos que estão em outro tempo e que desafiam a lógica da velocidade, né? Que processos psíquicos que a gente está falando, né? Bom, pode ser um luto, né? Um luto psíquico, um certo corte, um certo abandono, né? Uma separação, alguma coisa que não se realizou, né? Uma expectativa que não foi concreta. Então, esses processos psíquicos, eles estão em outro tempo. Só que não, a gente está sempre antecipando esse sentimento da ansiedade, né? A gente quer para ontem. Como assim não passou ainda? Né? Como assim isso não aconteceu? Dorme que passa, né? Na era da pressa, então a gente acaba tendo uma sensação de uma vida não vivida, né? A gente até estava conversando sobre isso antes, né? Bom, a gente já está em outubro, nossa, já é quase Natal, o que eu fiz esse ano? Né? Onde é que eu estava que esse ano passou tão rápido? Né? Então é uma sensação de uma vida não vivida, como a gente estivesse cumprindo o checklist, né? Fiz tal coisa, levantei aquele horário, almocei, cumpri tal compromisso no trabalho, tenho que fazer tal coisa, né? E isso sim acaba sendo uma vida excessivamente objetiva, né? A gente acaba preenchendo esses espaços de uma forma mais objetiva, ou seja, a gente acaba perdendo o contato com a criação, com o afeto, com o lúdico, né? E até com a própria subjetividade. A gente acaba perdendo o senso da brincadeira, nada mais é engraçado, tudo é muito sério, né? Tudo tem que ser levado de forma muito séria, porque senão não é objetivo, porque senão não vai passar tão rápido, porque senão a gente não vai cumprir tal prazo, né? Então, isso vai se criando e vai aparecendo. E quando não cumpre tal prazo, né? A cobrança, né? Tudo destrói, tudo acaba, tudo desaba, né? E a gente pode pensar também que ao mesmo tempo que a gente sabe, né, que a vida está passando tão rápido,
nos nossos olhos, a gente também é um objeto da cultura que está inserido, né, nessa imposição, a gente está imposto nessa filosofia de estar sempre produzindo, né? E no meio disso tudo, a gente vai se afastando, né? Perdendo, então, essa singularidade, o que nos coloca, né, tão singulares diante dos outros, né, como sujeitos. Perdendo essa parte do afeto, do lúdico, né? E acho que, assim, por mais que a gente discuta e precisa falar sobre tudo isso, a gente também não pode negar, assim, ou passar os olhos que as coisas talvez continuem demandando muito da gente. Talvez estamos todos inseridos numa sociedade que exige muito. A questão é a gente ter consciência disso, né? É a gente saber que, bom, eu tenho muitas atividades no meu dia a dia e eu não posso fingir que eu não tenho, eu não posso abrir mão disso. Ok, mas eu posso organizar, eu posso ter consciência, eu posso fazer cada atividade com mais sentido e não só como cumprir um dia, cumprir horário, cumprir uma meta. Eu posso ter o meu espaço de criação na minha rotina, eu posso ter o meu espaço de afeto na rotina. E eu posso ver o que dessa rotina eu posso melhorar para ter um tempo maior para mim mesma, assim, né? Posso não me culpar quando eu não estar fazendo nada, né? Exatamente, eu posso ter o meu tempo de descanso e talvez deixar essa atividade hoje, que ela vai demorar um dia a mais, mas hoje eu vou descansar. Isso é saúde, né? Encontrar um ritmo que faça, que dê um sentido, né? Exatamente, e que não seja no 2.0. Aqui a gente traz também alguns recortes de um poema do Manuel de Barros, né, que eu acho que vincula bastante com o que a gente está conversando agora sobre essa parte da era da pressa, né? Essa antecipação do sentimento que acaba sendo, então, a ansiedade. Olhar, reparar tudo em volta, sem a menor intenção de poesia. Girar os braços, respirar o ar fresco. Lembrar dos parentes, lembrar da cidade onde se nasceu, com inocência e rir sozinho. Rir de coisas passadas, ter saudade da pureza. Lembrar dos amigos que estão próximos e das conversas com eles. Tirar uma folha da árvore, ir mastigando, sentir os ventos pelo rosto. Sentir o sol, gostar de ver as coisas todas. Gostar de estar ali caminhando. Gostar de estar assim, esquecido. Gostar desse momento. Gostar dessa emoção tão cheio de riquezas íntimas. Então, quando que acaba sendo a hora... o alarme. Oi? Quando soa o alarme. Quando é a hora de apertar, né? De pedir esse socorro, de pedir uma ajuda. Quando a gente não tá mais dando conta. Quando o corpo tá gritando, quando a gente não tá mais conseguindo esse sentir, essa subjetividade que a Maria tava nos falando, assim, né? Esse sentido. Então aí é a hora. É a hora de pedir ajuda, é a hora de uma pausa, é a hora de olhar para isso e dar uma atenção. E como dar atenção? Acho que assim como, Júlia, em termos práticos, quando eu estou vivendo algo intenso por mais de 6 meses. Sim, né? sim. Ou quando eu vivo algo, mesmo que seja em uma semana, mas que é muito diferente né, do que eu habitualmente experiencio. Né? Quando a situação já não... Eu não consigo. Não dá. É hora. Então, claro, assim, muitas vezes em transtornos, né, de ansiedade, é necessário, sim, uma intervenção, muitas vezes de uma medicação, quando o psiquiatra avalia, mas principalmente a psicoterapia. A gente falou tanto sobre essas marcas do corpo, esse corpo que grita, aquilo que não é escrito, então, bom, vamos pôr em palavras, vamos ter um espaço de sigilo, um espaço seguro. Infelizmente, se tem muito preconceito ainda quanto psicoterapia. Mas a psicoterapia é aquilo que é pra gente conversar, pra gente pôr em palavras, sem nenhum roteiro, sem nenhuma meta a cumprir. Um espaço a parar, né? Parar. Exatamente. Parar para si, né?
Então, dar uma atenção a si é uma outra escuta, que não a do amigo, que não a da família, e que nem a do Instagram. Não é a do Instagram e nem as 5 dicas. Mais de 5 itens. Então, é um outro tempo. E que talvez, né, gente, uma das dificuldades que daí essa pessoa ela também pode ter que vencer, e essa dificuldade traz ansiedade também, né? E admitir que está vivendo algo que é desconhecido e que vai precisar de ajuda do outro. Né? Muitas vezes, nesses casos mais graves, onde o sujeito não encontrou ajuda no meio, né? Ela ainda fica mais resistente em acreditar que um encontro com o outro pode auxiliar. Né? Então, tem que vencer uma resistência para chegar nesse espaço de conversa que inclui uma outra pessoa desconhecida inicialmente. Pensar que daqui a pouco aquele amparo lá, o bebê que não teve, ainda tem como encontrar, né? E acho que uma coisa muito importante que a gente vê muito aqui também é a questão que a gente fala muito da demanda e da queixa, né? Então, passei por uma resistência e cheguei na terapia. Ok, vim com uma demanda específica. Talvez juntos a gente vai vencendo uma outra resistência e vai criando a própria queixa. Que a gente vai no tempo do teu psiquismo e não no tempo daquilo que é imposto. Então, é uma construção, não é sobre o psicólogo chegar em ti e falar, vamos fazer isso. Não, a gente vai no que consegue vir, no que neste momento é possível. Afinal, o processo terapêutico não é sobre a psicóloga. Eu quero falar sobre isso. É sobre o que o paciente é capaz de conseguir nesse momento. Então, também não é algo assim comparado, mas fulano em um mês ficou bem. O que é esse fica bem, né? O que é um mês, o que representa esse tempo? Então, é deixar esse espaço para que se possa construir e acessar realmente a sua fragilidade, o seu vazio. É difícil tocar no vazio, é bem difícil. E talvez leve um tempo. Talvez a gente precise justamente estar em processo psicoterápico juntos para conseguir acessar esse vazio e daí começar a trabalhar ele. Então, é importante que insista também, que se permita, que consiga passar dessa resistência, né? E Ju, acho que tu tá falando que, né, a psicoterapia nada mais é do que o sujeito falar sobre a sua própria história, né? O sujeito narrar a sua história, ser o sujeito da sua história, né? Lembrar, enfim, nomear alguma coisa que ficou para trás, né? Acessar algumas outras. Recordar para não repetir, né? E recordando. Ou repetir diferente, né? Ou repetir diferente. Sim. E a psicoterapia, assim como o seu espaço de sigilo, né? O seu espaço profissional. Não vai ser a vizinha opinando. E também é um sigilo, a segurança, né? Pode falar. É ali o espaço. Então, com base nisso, assim, a gente apresenta muito CIP, aqui da Universidade Fevale, a nossa clínica escola. Então, a gente está aberto à comunidade. Estou precisando de uma escuta, não estou aguentando. Liga para o CIP, manda um e-mail. A gente vai fazer, nem que seja uma escuta inicial, encaminhar, então, para algum outro local que esteja adequado nesse momento, ou ainda acolher mesmo aqui no CIP, né? E fazer o processo aqui no CIP. Então, quem está aí nos ouvindo, né? Em toda a comunidade pode fazer assim para nosso serviço. O CIP pode ser um ponto de partida, né? Para o sujeito compreender isso que ele está vivendo nesse momento. E é um baita ponto de partida. E assim, pessoal, para finalizar, a gente trouxe uma reflexão, acho que é uma grande reflexão, né, sobre isso. Então, para que tanta pressa se na linha de chegada está a morte? Que possamos nos apropriar de nossos caminhos, percalços, tempo e história. Que aprendamos a nos demorar nos fios que nos ligam à vida. Essas palavras falam. Disso, então, Tão lindas. Algum comentário ou a gente deixa no ar? Acho que a gente deixa o tempo para compreender, né? Exatamente. Né? Que cada um possa fazer a sua própria compreensão também, né? De acordo com as suas experiências. Eu gostaria, então, né,
de agradecer minhas colegas por mais essa oportunidade de fazer essa roda de conversa com vocês. Né? Gostaria de agradecer a todos os nossos participantes ouvintes também por participarem, né, desse espaço virtual, então, do Tá Na Hora, sempre conversando sobre algum aspecto de saúde mental, né, e de comportamento presente da nossa vida. Eu espero encontrar vocês numa próxima live no futuro. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Até uma